para você entender o propósito de Deus na tua vida, eu vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que você começou a trabalhar, começou a estudar, abriu um próprio negócio ou se deu bem na vida de outra forma. Mas não é que você se deu bem, você foi um sucesso estrondoso, absoluto. De forma que, com investimentos, com bens, imóveis, veículos, chegou um determinado momento em que você acordou para um determinado prisma e você olhou para os teus familiares e você viu que eles estavam indo no caminho incorreto. Não exatamente incorreto no sentido de caminho certo ou errado, mas incorreto no sentido de prosperidade material. Então você enxergou aquela situação e no meio dos seus sobrinhos ou primos jovens, você enxergou que poderia investir em alguém, você poderia fazer um determinado movimento e dar a alguém a oportunidade. E alguém no sentido não só de uma pessoa, mas você pode ter feito isso com várias pessoas. Suponhamos então 5 jovens. De posse do teu conhecimento de mundo, da tua inteligência, já sabendo que o homem tem que viver o seu propósito e buscar se desenvolver naquilo que tem facilidade, que é a sua vocação. Você fez um teste vocacional, você buscou ajuda profissional, embasamento. Então você descobriu entre aqueles jovens qual era a vocação de cada um, claro, com a ajuda deles. Então você orientou, falou: jovem, olha, você vai por esse caminho aqui, você vai pelo caminho da engenharia. Você não pode ir pelo caminho das exatas, porque não é a sua praia, você não desenvolve, mas por outro lado, você se dá muito bem com humanos, você se comunica muito bem. Você já se dá bem com vendas, venda de produtos e tal. Já você tem mais a característica de um prestador de serviços. É claro, o prestador de serviços vai se desenvolver em vendas, o outro vai se desenvolver na comunicação e tal. Tudo bem, então. Mas você viu em que cada um pode ir longe. Você enxergou isso. Não que isso seja absoluto, mas na maioria das vezes, pelo seu conhecimento, já que eu estou usando o exemplo, que você é uma pessoa muito desenvolvida e com muita sabedoria a respeito de prosperidade, a respeito de carreiras. Então você fez um acordo com cada um. Você disse: olha, eu invisto em você na engenharia. Já você, eu invisto em você para uma prestação de serviços, por exemplo, odontologia, que seja medicina. Já você tem uma facilidade com exatas, você tem que ir para tal área. Então eu faço um acordo com você para investir em você, nisso que nós conversamos. E ali você começa o teu investimento. Então, nesse ponto do exemplo, eu já posso falar com você do seu propósito, do caminho que Deus quer para você. Então, eu peguei aqui o exemplo que essa pessoa, que você, aqui eu coloquei você como se fosse Deus. Com exemplo, claro. Então, Deus conhece o nosso potencial, aquilo que a gente foi criado, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa estrutura. Tem corpo que já se desenvolve, já tem uma caixa, digamos assim, para natação. Alguém duvida, por exemplo, que o Michael Phelps nasceu para nadar? O corpo dele, a aerodinâmica dele, ou hidrodinâmica, não sei, ele é próprio para aquilo, de forma que outro treinando não conseguiria fazer aquilo que ele fez. Então, se algum daqueles jovens, no seu exemplo, quisesse fazer outra coisa, você investiria? Ou você investiria com o mesmo afinco? Se aquele que tem dificuldade com exatas, todo tipo, não desenvolve nada,
aquele respeito, decidisse fazer engenharia, você investiria? Você pode até investir, mas não está de acordo. Não vejo que seja, teria que ser dessa forma, não. Acredito que não seria o mais correto. Pensando, você poderia investir, mas você sabe que ele não iria muito longe, que ele não tem vocação para aquilo, não tem facilidade naquela área, não vai se desenvolver. Vai bater a cabeça e se esforçar muito. Se for bastante disciplinado, até vai conseguir ser, mas vai ser mediano, não vai chegar à excelência. Então Deus, Ele sabe o nosso potencial, Ele requer de nós que busquemos o nosso propósito e desenvolver de acordo com a nossa vocação. E uns descobrem seu propósito mais cedo, outros demoram mais. E quem descobre mais cedo perde menos tempo, sofre menos. Então, quando nós descobrimos esse propósito e agimos de acordo com ele, esse é o investimento que Deus tem para você e para mim. É aí que Deus quer investir, de acordo com o propósito dele, de acordo com a vocação, de acordo com aquele que ele nos criou, a exemplo de ferramentas para determinadas coisas. O machado foi feito para cortar árvores grossas, ele pode cortar árvores finas, mas vai roçar um pasto com o machado, não vai ser bom. Já a foice, se você insistir mesmo, devagar vai cortando, ela pode cortar uma árvore grossa, mas ela não foi feita para cortar uma árvore grossa. Ela foi feita para cortar árvores finas. Então você pode roçar um pasto e vai se desenvolver muito bem. No seu propósito você desenvolve, ainda que você não precise começar se desenvolvendo muito, de repente ser o melhor, não, mas você se desenvolve. É ali que você tem capacidade de chegar longe. E Deus tem um propósito com você e você tem que descobrir qual é o seu propósito, qual é a tua vocação. Prestar mais atenção nisso, se é que você já não prestou atenção. Por quê? Porque é o investimento que Deus faz em você. E tem a área certa e o local certo que causa em Deus satisfação e prazer de investir em você e você se desenvolver.